De novo, né? Mais uma vez um clube nordestino prejudicado, jogando a favor da sua torcida na sua própria casa. Um pênalti escandaloso não marcado para o Bahia, no qual o jogador do Bahia tocou primeiro na bola e o jogador do Corinthians chega atrasado e o pênalti não é marcado. Esse pênalti não necessariamente se converteria em gol, porque o jogador do Bahia poderia chutar a bola na trave, poderia chutar a bola para fora, o goleiro do Corinthians poderia agarrar, sim, mas foi pênalti. Pênalti não marcado pelo senhor juiz, o dono do jogo, né? A Vossa Excelência. E o VAR? Por que o VAR não chamou? Por que o VAR não chamou? Aí eu sou obrigado a chegar aqui e teorizar. E se fosse na Neoquímica Arena? A favor da torcida do Corinthians, contra o Corinthians, um pênalti como este. E aí? E aí? Contra o Corinthians, que eu digo, se fosse o jogador do Bahia fazendo pênalti, né? Contra o jogador do Corinthians. Entende? E aí? Será que o senhor... Como é o nome desse juiz? Abate Abel? Sei lá. Será que o senhor Abel marcaria este pênalti? E o VAR? Será que o VAR chamaria? No mínimo, o VAR chamaria para o juiz revisar e a conclusão dessa revisada já sabemos, né? Pênalti para o Coringão. Corinthians, que tem um dos maiores elencos do Brasil, é sempre a mesma coisa. Corinthians, Flamengo, Palmeiras sempre são ajudados. Quando não são ajudados contra nós na nossa casa, são ajudados contra nós na casa deles. Sempre ajudam. E não tem um dirigente macho no futebol nordestino para dar um fim de papo nesta papagaiada toda. Entra ano, passa ano, Sport é prejudicado, Bahia é prejudicado, Fortaleza é prejudicado. Nesse canal aqui não, porque é um canal novo. Mas lá no Nerd Futebol, quantos e quantos vídeos eu fiz defendendo os clubes nordestinos de lances mal interpretados por árbitros nas nossas casas ou na casa dos outros, no qual nós fomos prejudicados com a anulação de um gol, com um pênalti mal marcado que deu vantagem numérica a Flamengo, Palmeiras, Corinthians e seja lá o que for. Sempre contra nós nordestinos, sempre a mesma coisa. Não aparece um dirigente macho no Bahia, um dirigente macho no Fortaleza, no Sport, no Ceará, no Vitória. Não aparece um caba macho para bater com a mão na mesa e dizer: chega, se o meu clube for roubado, eu vou tirar o time de campo. Ah, Linésio, não se pode fazer isso. Você é maluco? Você quer criar uma guerra? Quero criar uma guerra, porque os títulos do futebol brasileiro sempre ficam com os mesmos. Flamengo, Palmeiras, né? Aí de vez em quando um Botafogo, aí de vez em quando vai lá um Cruzeiro, um Grêmio, um Inter. Sempre os mesmos. Por quê? Porque eles têm o poder político com eles têm elencos mais fortes. Além da gente ter que jogar contra os clubes que têm um poder político maior perante CBF, Conmebol, FIFA e tudo mais, não é? Além da gente ter que jogar contra isso, a gente tem que jogar contra o elenco dos caras, que são elencos milionários. O Corinthians mesmo tem um jogador, o Memphis Depay, que custa uma fortuna e estava agora na Copa do Mundo dos Estados Unidos representando a Holanda. A gente tem que jogar contra elencos que tem jogadores espetaculares. Palmeiras nem se fala, Flamengo. E além da gente ter que jogar contra a politicagem, tem que jogar contra os elencos e contra os árbitros. Não aparece um dirigente. Aí depois sabe o que acontece? Os clubes são rebaixados, muitas vezes por incompetência mesmo, como foi o caso do Sport, do Fortaleza e do Ceará. O Ceará também, né? Sim, foram os três. No ano passado, e os três foram parar na segunda divisão. Hoje o Sport está quebrado, teve que vender Zé Lucas bem abaixo do preço de mercado. Fortaleza está numa crise miserável, Ceará na Série B, na zona de rebaixamento. Uma crise sem precedentes nos clubes nordestinos, porque falta dinheiro. E falta dinheiro porque nós estamos numa divisão inferior. E muitas vezes nós caímos para esta divisão inferior porque, no mínimo, os árbitros nos tiram 5, 6 pontos numa Série A do brasileiro. 5, 6 pontos que lá na frente poderia garantir uma permanência na primeira divisão e fazer com que os nossos clubes ganhassem um pouco mais de dinheiro na temporada seguinte, para pelo menos se manter de novo para outra temporada.
O Bahia não enfrenta esse problema, né? O Bahia tem um grupo City. Mas mesmo assim o Bahia vai aonde? Se não deixam o Bahia chegar. Como é que o Bahia pode simplesmente fazer a torcida sonhar com o título de campeonato brasileiro se dentro da sua própria casa não marca um pênalti escandaloso como esse que não marcaram contra o Bahia? Porque se fosse lá na Neoquímica Arena, esse pênalti era marcado. Ou se o senhor Abate Abel Abate, sei lá o nome dele, se o juiz não marcasse porque não viu, porque estava encoberto, o lance foi muito rápido, o VAR chamava. Porque é sempre assim. E além disso tudo, aparece um jornalista e faz uma crítica rasa como essa, mais rasa do que a maré quando a maré está baixa. André Rizek, simulações patéticas, 300 faltas, muita carimba e futebol de menos nesse primeiro tempo típico de Brasileirão na Fonte Nova. 1-1 no placar, milagrosamente. Pois é, senhor André Rizek, faltou você incluir aí a palavra Corinthians, tá? Você podia ter dito simulações patéticas do Corinthians, 300 faltas, muita carimba do Corinthians e assim por diante. Ficou com medo? Porque não deu nome aos bois. Criticou no geral e faz com que a pessoa que não viu o jogo olhe assim e diga: o Bahia também atrapalhou, o Bahia isso. Pode julgar que foi o Bahia que fez as ceras, que fez as simulações e não o Corinthians. Um time que precisou tomar 4 gols para sofrer 1 e empatar com o Bahia dentro da Fonte Nova. E ainda foi ajudado. E a torcida do Bahia, através dessa sua publicação, senhor André Rizek, não deixou barato. Nada de responsabilizar a arbitragem tendenciosa e a cera do Corinthians. Criticar assim é fácil, Bahia sendo garfado. Uma pena você não falar da arbitragem totalmente tendenciosa nesse contexto. Véi, volta a falar de Neymar que tu ganha mais. Concordo, mas precisava falar que o Corinthians que ficou fazendo isso o jogo todo. Foi simulação sim. Mas nesse jogo você só conseguiu ver isso? As simulações do Corinthians você não viu? O que o juiz está fazendo você não viu? É melhor ficar calado, véi. E os comentaristas pisando em ovos para não pesar a mão contra o Corinthians. Incrível. Mas pelo menos uma coisa boa nesse Bahia 1 é Corinthians 1, né? O David Duarte foi destaque, só faz score, com 1 gol, 78 de 90 passes certos, 4 de 5 duelos ganhos, 5 cortes, 6 ações defensivas, 0 faltas cometidas e 0 dribles sofridos. Nota só faz score 7.9. E o absurdo desse pênalti não marcado para o Bahia foi tanto que até a torcida do Sport, no meu caso, que já mostrei a minha indignação aqui, e outros até ironizaram. O perfil Sport 1000 volts disse o seguinte: Ramon Abate Abel não deu esse pênalti pro Bahia? Foi uma pergunta, né? E dá risada, porque kkkk, só rindo mesmo pra gente, sei lá, é o único sentimento que a gente tem perante este lance, só mesmo é risada, dá risada, né? Senhor Ramon Abate Abel, que vergonha. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, se aparecer um botão de hype aqui o Nerd Bahia. Meu amigo, até quando, velho? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.